Oi, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil UEM, em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação entre os acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles. Eu sou a Maria Luísa, eu sou estudante do segundo ano de Engenharia Civil da UEM e membro do PET. A convidada desse vídeo é a professora Carolina Coelho de Magalhães Grossi, da área Estruturas. Seja bem-vinda, prof. Carolina. Oi, gente, obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente aí das meninas. Eu sou a prof. Carol Grossi, né? E atualmente eu estou dando as matérias de Mecânica dos Sólidos 1 para Civil, Sistemas Estruturais para Engenharia de Produção e Sistemas Estruturais 2 para Arquitetura. Então, eu fico aí andando, né, entre essas matérias. E se tudo der certo, semestre que vem a gente vai se encontrar aí pessoalmente, né, para a gente ver Mecânica dos Sólidos 2, lá com a Civil. Então, obrigada pela presença, prof. Eu sou a Maria Eduarda, estudante do segundo ano de Engenharia Civil da UEM também e membro do PET. Eu vou dar início aqui à nossa entrevista, que será dividida em 4 quadros que abordam diferentes questões. Então, a gente vai iniciar o quadro da carreira profissional. A primeira pergunta é se você sempre quis seguir essa carreira acadêmica. O que te fez pensar nisso? Por que você quis seguir na carreira de Engenharia Civil? Bom, desde pequena eu sempre quis ser engenheira civil por conta de um tio meu, né? Então eu tive influência de um tio meu, que é engenheiro civil, lá de Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, sou mineira e vim para Maringá. Então, desde pequena eu sempre quis fazer engenharia civil, e aí eu passei um curso técnico para edificações no Cefet, lá em Belo Horizonte. E aí, no curso técnico, eu percebi que realmente me interessava a área, principalmente a parte de estruturas. Eu acho que é porque eu gosto bastante de matemática, né? Então, envolve bastante matemática e a área de estruturas. A princípio, eu não tinha planos de ser professora, né? Então, eu queria ser engenheira civil, mas desde pequenininha eu falava que eu queria fazer doutorado, que meu tio me chamava de doutora. Aí eu falava, eu quero fazer mestrado e doutorado. E aí, na graduação, eu tive contato com a monitoria e eu percebi que eu gostava, né? Assim, sempre gostei muito de copiar, de escrever, as pessoas pegavam muito meu caderno na faculdade. Na monitoria eu gostei bastante, e aí, a partir disso, eu comecei a pensar em ser professora, né? Ótimo, prof, muito legal. A próxima pergunta é por que você escolheu a UEM? Se teve algum motivo específico, sabe? A princípio, não. Na verdade, eu era noiva e o meu noivo, né, que na época ainda era... a gente namorava, ele morava aqui pela região, e aí a gente ia noivar e um dos dois teria que mudar, né? E aí eu procurei na internet, percebi que a UEM tinha um mestrado na área, e aí eu vim para fazer o mestrado, mas para ficar junto, né? E aí terminou o noivado e eu continuei na UEM. Eu estava no primeiro ano do mestrado. Eu fiquei ainda pensando, né, se eu voltaria para Belo Horizonte, começaria lá. Mas eu tive uma experiência muito boa aqui na UEM, então eu fui orientada do professor Gezelay e eu gostava muito dele, assim, da orientação. Então, eu decidi que, apesar de tudo, eu ia continuar com o plano, que era terminar o mestrado. Então, eu vim por um motivo que não era a UEM, só que a UEM me fez ficar porque eu gostei muito daqui. E aí, já estou aqui há quase 5 anos. Todo mundo ama essa universidade. A próxima pergunta é qual foi sua formação? Eu fiz engenharia civil, né? Eu fiz o técnico em edificações no Cefet. Eu até não iria fazer a faculdade logo em seguida. Eu iria dar um tempo antes de entrar na faculdade. Só que aí aconteceu da minha mãe falecer no meu terceiro ano de Cefet. E aí eu fiquei meio sem rumo, né? E aí eu acabei falando, não, eu vou fazer a faculdade.
E aí eu passei para engenharia civil. Quando eu terminei a faculdade, eu tentei entrar no mestrado lá e não consegui na época, então eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando no escritório de cálculo, continuei trabalhando lá, depois eu tive uma oportunidade de emprego em Uberlândia, fui para Uberlândia, e aí de Uberlândia eu vim para cá fazer o mestrado. Então, a princípio, né, a graduação em engenharia civil, o mestrado, né, engenharia civil da UEM, e agora eu estou puxando algumas matérias do doutorado, né? A princípio eu estou puxando as matérias do doutorado da UFMG, porque eu conheço o pessoal lá, aproveitando que a gente está remoto, então eu consigo fazer as matérias daqui. E aí ainda não sei se ano que vem entro mesmo no doutorado ou não. Aí meu futuro ainda está um pouco incerto. Legal, prof, muito interessante. Inclusive, eu gosto dessa área de estruturas, mas não sei se eu quero seguir nessa área de estruturas. Vamos ver. Então, depois de tudo isso, né, a gente quer perguntar também se você teve algum desafio nessa carreira na sua carreira de professora até agora, né? Então, se você teve um desafio muito grande, ou que você não conseguiu, ou conseguiu, e como você fez também. A minha primeira experiência, né, em sala de aula foi na FEITEP. Então, eu apliquei lá 3 cursos de férias. Se eu não me engano, foi 2019, início de 2019. E aí foi a minha primeira experiência, assim, dentro de sala, sozinha, para uma turma, né? Porque no mestrado a gente faz, né, o estágio à docência, só que o professor sempre está lá, né? Então eu dei 2 aulas para o pessoal, acho que, se não me engano, do terceiro ano na época, só que o Geselai estava me acompanhando e era uma aula só, aí na outra aula a Juliana me acompanhou. E aí lá na FEITEP foi a primeira vez, né, que eu peguei uma turma, apesar de ser só 2 semanas, né, que é o curso de férias. No primeiro dia eu estava bastante ansiosa, bastante nervosa, mas acabou que as coisas correram bem lá, né? No curso de férias foi tudo ok. E aí quando eu passei no processo seletivo, né, de professor temporário da UEM, eu já entrei dando aula remoto, né? Então, o meu primeiro semestre já foi quando voltaram as aulas, né, de forma remota. Para mim, assim, eu acho que o principal desafio é que, por mais que a gente já tenha passado pela graduação, passado pelo mestrado, é na hora que a gente está ensinando que a gente vê mesmo se a gente tem domínio ou não daquilo, né? Então, algumas partes que eu não dominava tanto da matéria, eu tive que correr um pouco mais atrás para conseguir passar isso de forma melhor, né? Mas era um desafio um pouco confortável, porque eu estava sentada aqui, né? E não estava de frente com os alunos, né? Então, foi um pouco confortável para mim esse início. Eu acredito que agora, né, entrando aí em janeiro, que a gente vai voltar presencial, eu tenho de novo esse desafio de conseguir conduzir a turma presencialmente, né? Porque aí tem as outras distrações, né, dentro de sala. Mas, a princípio, os meus desafios foram esses, né? Vamos ver agora em janeiro como que vai ser. Aproveitando, prof, esse assunto, né, da carreira profissional, a gente vai entrar agora no nosso segundo quadro, que é a área de atuação. O que te levou a escolher a área de estrutura? Você já comentou, né, que você tinha alguma afinidade, mas teve algum motivo específico que fez você escolher seguir nessa área? E o que você mais gosta nela? Eu tive professores muito bons na parte de estruturas, porque lá na UFMG, o departamento de estruturas é um dos departamentos mais fortes da Civil. Então, eu tinha professores que eu me identificava muito com a forma de ensinar. Então, assim, professores que escreviam no quadro e que tinham um caderno, e que é algo que eu gosto, eu até incentivo, né, o pessoal a copiar, a ter esse caderno. Isso foi uma das coisas que me fez interessar pela área, né? Quando eu consegui o meu estágio
na empresa de cálculo estrutural foi, inclusive, por indicação de um professor que me conhecia, e aí ele me indicou nessa empresa e eu fui contratada como estagiária, né, a princípio. E aí eu gostei bastante, porque a área de engenharia, a área da estruturas é uma área que você está em contato o tempo inteiro, mesmo com aquela parte ali da engenharia, né? Você tem que fazer cálculo, você tem que estudar, você tem que estar sempre atualizado, né? Um pouco diferente da experiência que eu tive, por exemplo, quando eu trabalhei em obra. Então, eu via o engenheiro de obra, um engenheiro que tem que tomar conta de outras coisas além da engenharia civil. Então, às vezes, ele é muito mais um mediador ali, né, dos problemas da obra, que sempre acontece alguma coisa e ele tem que ir correr atrás e tem que conversar com pessoas. E me interessava mais a parte técnica mesmo. Eu acho que eu sou mais teórica, eu sou mais técnica. Então, isso me agradou mais da parte de estruturas, né? Então, eu acredito que seja isso, assim, o meu interesse. É por eu gostar, né, dessa questão da matemática e tudo, e por ser uma área mais técnica que demanda mais estudos, né? Eu acho que eu sempre fui meio CDF. Prof, eu imagino como que influencia, né? Tipo, os professores serem bons e a gente gostar de se identificar com a área, porque às vezes a gente tem uma afinidade com a área, mas o professor não consegue explicar tão bem e a gente não se encontra nela, né? E se você tivesse que escolher outra área de atuação, prof, qual seria? Eu gosto muito da área de geotecnia também. Foi, inclusive, o meu mestrado, né? Ele foi mais direcionado para geotecnia, por causa do GZLAI, né? Porque essa área também tem muito cálculo, né? Eu acredito que seja também por isso. Então, se eu fosse escolher uma outra área, isso, inclusive, é um dilema ainda para mim. Eu não sei se eu faço um doutorado nas estruturas mesmo ou se eu faço um doutorado mais voltado para a área de geotecnia, né? Então, são as duas áreas que me interessariam mais, as estruturas e a geotecnia. Prof, acho que você gosta do cálculo mesmo. Eu me aventurei, acabou que esse semestre eu tive que largar um pouco, mas eu entrei com o segundo diploma para matemática, né? Só que eu fiz uma matéria no ano passado, e só que esse ano, com muita coisa para fazer, eu acabei não conseguindo, mas eu gosto, assim, eu gosto de letra e de número e dessas coisas. Tem que gostar mesmo, prof. Você não orienta ainda, prof, PIC, PIBIC? Não, eu estou orientando de TCC, porque o outro orientador dele era um professor temporário, e aí terminou o prazo dele, e aí eu peguei a orientação para ajudá-lo, né? A parte dele é de metálicas, né? Acaba que é da parte de estruturas, mas eu vou fazer uma orientação mais relacionada com o texto, né? Então, eu oriento ele mais no texto. Na hora da análise dos resultados, a gente vai pedir a ajuda de um outro professor mais específico da área de metálicas, porque é uma coisa até que eu comento com o pessoal. Existem 3 linhas, né? Aí a gente entra no concreto, na metálicas e na madeiras, e cada um tem a especificidade, né? A princípio, eu tive bem mais contato com estruturas em concreto armado, né? Mas sempre me interessaram mais do que estruturas de madeira e metálicas. Então, eu estou orientando esse rapaz. Ele já tem alguns resultados prontos e aí eu vou tentar terminar o TCC com ele. Entendi, prof. E qual que é o seu critério, tipo, de seleção dos alunos? Você viu que o menino estava precisando ou você viu algumas características, tipo, específicas nele? Não, nesse foi porque ele estava precisando. Então, eu entrei para ajudá-lo. A princípio, assim, eu acho que se alguém chegasse até mim pedindo, né, uma orientação, eu não tenho motivos, não vejo, assim, motivos para negar. Eu ainda estou começando, né, meu segundo ano, né, como professora, então eu ainda não tenho tanto esses critérios, né?
E querendo ou não, por ser professora temporária, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Porque a gente não está tão dentro de alguns outros projetos como os professores efetivos. Então, eu acho que eu não teria uma seleção, assim. Eu acho que se alguém precisasse de ajuda, eu ajudaria. Ai, que bom, né, prof? Porque tem gente que procura características únicas, mas que legal que você abre esse espaço para a gente procurar você. E eu queria perguntar, prof, se você participa ou já participou, né, de bancas de TCC, doutorado. Não, eu participei agora de uma banca de pré-projeto de TCC, mas só, ainda não participei de bancas de TCC. Eu não sei se eu posso participar em bancas de mestrado. Doutorado eu sei que eu não posso, porque eu não sou doutora. Agora, mestrado eu também não sei se eu posso, com o título de mestre, participar. De TCC ainda não tive oportunidade. Se tudo der certo, logo vai ter, prof. Mas como você já apresentou o seu, eu queria perguntar qual dica você daria para quem vai apresentar, porque a gente fica muito nervoso, né, na hora desses Sim. trabalhos. E qual uma dica sua, que já apresentou, para a gente sair bem? A questão da apresentação, a gente fica muito ansioso, né? Porque a gente fica pensando muito no julgamento das pessoas, né? Assim, será que eu tô falando bem? Será que eu não tô falando bem? Será que eu esqueci alguma coisa? Eu acho que a principal ideia que a gente tem que ter é que a gente sabe do nosso trabalho. Então, assim, se a gente esquece de falar alguma coisa, a gente sabe que a gente esqueceu, mas a pessoa que tá vendo não sabe. Então, às vezes, a gente fica nervoso à toa, por autocobrança também. Eu, particularmente, eu sempre sofri muito com autocobrança. Então, eu sempre estudei muito, e aí eu me cobrava ser 100% naquilo, porque eu achava que eu deveria. E quanto mais a gente se cobra, mais nervoso a gente fica, né? Então, eu acho que a questão é tentar levar as coisas um pouco mais leve, né? A apresentação, muitas das vezes, é só para você mostrar ali para a banca o que você fez, o que você pesquisou. Não precisa ser nada assim rigoroso. E aí, na hora que você terminar a sua apresentação, a banca, caso ela tenha ficado com alguma dúvida, ela vai te perguntar. E aí, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né, gente? Me perguntem as coisas que vocês ficaram em dúvida, porque quando vocês perguntam, a resposta ela vem mais natural, porque aí a gente tem que pensar em alguma coisa para fazer a pessoa entender de alguma outra maneira, né? Então, quando alguém te pergunta e você responde, a resposta é mais natural do que quando você tenta decorar um texto para apresentar. Então, assim, a banca, se por acaso passar alguma coisa, ela vai te perguntar, e como você fez seu trabalho, você sabe do que você fez, você vai ter essa resposta mais natural. Então, assim, lidar com a apresentação como um processo daquilo, e não como, meu Deus, se eu gaguejar, acabou minha vida. Então, é só um processo, e se faltar alguma coisa, você vai ter a oportunidade de acrescentar depois. Então, tentar ter mais calma por conta disso. Prof, eu acho que a chave acaba sendo mesmo ter domínio do seu trabalho, né? Sim, acontece assim, na maior parte das vezes a gente tem o domínio. Só que a gente quer falar de uma forma que a gente acaba tendo que decorar. E aí, na hora que você vai falar algo decorado, fica mais difícil do que. Porque aí você tem que pensar no tom de voz, se eu tô falando alto, se eu tô falando baixo, enfim. Mas você sabendo o que você fez, caso alguém pergunte, você vai saber responder, né? Porque foi você que fez. Agora, se foi uma pessoa que não foi ela que fez o trabalho, aí já complica. Verdade, prof. Depois eu vou anotar isso para eu daqui seguir esses passos. Então, ótimo, prof. Agora, para dar uma descontraída, né? Depois de todos esses assuntos muito sérios, a gente vai entrar num quadro que chama Fofocando com o prof. Mas não se assusta, a gente não vai fofocar tudo. Beleza. A gente quer saber se você já passou por algum perrengue ou situação engraçada dentro da sala de aula. Pode ser como professora ou como aluna também, quando você estava na faculdade ou sendo mestranda. Perrengue, eu já passei com um aluno da FEITEP.
como eu falei para vocês, era a minha primeira experiência em sala de aula, inclusive foi a primeira turma, né, de férias que eu peguei, e era um rapaz mais velho, era já um senhor, né, e eu peguei, né, eu percebi que ele e um outro rapaz, eles estavam colando na prova. Aí eu não só comentei, né, assim, ó, para com a conversa e tudo. E aí, quando eu peguei a prova, né, a gente sabe, né, quando teve cola, principalmente quando errou igual. E aí eu até comentei, depois eu chamei os dois em particular, né? Obviamente a gente não fala isso na frente de todo mundo, né? A gente tem que falar em particular, falei com os dois em particular. E aí, na segunda prova, eu acho que ele já estava com um pouquinho de birra de mim, então ele sentou na sala para fazer a prova e aí eu cumprimentei uma outra aluna que estava na frente dele. Eu acho que ele achou que eu tinha falado alguma coisa com ele, ele levantou e saiu bufando na sala. Ai, eu vou sentar lá do outro lado, porque senão a professora vai falar que eu tô colando. E aí ele ficou, durante a prova, fazendo esses comentários comigo, né? E eu acho que eu tinha 26 anos na época, primeira turma, e aí, na hora que ele veio me entregar a prova, ele foi e falou comigo de novo, e aí, nessa hora, eu tive que erguer minha voz, digamos, né? E mostrar para ele que dentro de sala eu era autoridade, independente se eu fosse mais nova que ele ou não. Então, eu acho que esse foi um perrengue, assim, que eu passei de lidar com essa situação. Foi a primeira vez que eu tive essa situação. Agora, de engraçado, o que eu me recordo, acho que foi o mais recente, que foi a primeira prova que eu fui aplicar em ensino remoto para uma turma da engenharia química. E aí, um rapaz me fez uma pergunta e ele deixou o microfone aberto. E eu estava com uma amiga minha na sala, e aí ele deixou o microfone aberto e eu fiz um comentário com ela. Aí eu virei para ela e falei assim: eu não vou nem falar que esse menino tá com o microfone aberto, porque eu quero ouvir eles colando. Só que eu estava com o meu microfone aberto. E aí a turma me ouviu falando isso. E aí, na hora que ele me ouviu falando, ele desligou o som dele. Aí eu desliguei o meu som, eu já estava sem câmera, né? Aí eu virei para minha amiga e falei: olha, eu quis fazer eles passarem vergonha, quem passou vergonha fui eu. Falei com o microfone aberto que queria pegar eles colando, né? Mas eu acho que de engraçado eu tive essa, né? Mas como eu tive pouco contato em sala, eu ainda não tive tantas experiências. Mas nesse dia eu fiquei com vergonha, gente. A minha primeira aula depois com essa turma, nossa, eu fiquei numa vergonha. Eu acho que eu nem liguei a câmera nos primeiros 30 minutos de tanta vergonha que eu tava. Sempre tem esses perrengues, né? Presencial, só que o remoto é pior. Você pode deixar a câmera aberta, o microfone aberto. Sim. Nossa, horrível. Eu ainda não tive, graças a Deus, eu não tive nenhum problema, né? Assim, de algum aluno falar alguma coisa com o microfone aberto. Eu tomo esse cuidado. Quando eu vejo que o microfone abre sem querer, eu vou lá e fecho. Quem deu o vacilo fui eu nesse dia. Mas acontece, né? Estamos suscetíveis. Bom, a próxima pergunta é se você tem algum hobby fora de sala de aula. O que você gosta de fazer quando você não está dando aula, prof? Acho que atualmente o meu hobby é um trabalho, né? Porque eu comecei a postar os vídeos lá no YouTube, né? Sobre estática, resistência dos materiais e tudo. Então está sendo um processo muito novo para mim. Já tem um ano, mais de um ano que eu falo que eu quero fazer, que eu já acompanhava, né? Algumas pessoas aí do marketing digital e tudo. E eu só falava, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu vou estudar para fazer. E aí foi depois de um ano que eu percebi que quando a gente quer fazer algo novo, não dá para a gente estudar antes para fazer. A gente tem que fazer e ir aprendendo no processo. Então, assim, eu tô fora o horário da UEM, né? Eu também dou uma aula lá na FEITEP para uma turma. E aí todo o resto do meu tempo livre está sendo estudar isso, né? E gravar os vídeos. Então, assim, eu tenho muita dificuldade a princípio para gravar. É difícil falar, por mais que eu esteja acostumada a dar aula online, ainda é difícil falar na frente da câmera, assim, e depois editar os vídeos. Então, a princípio,
eu estou focando muito nisso. Aí, de fora trabalho, eu tento ir sempre na academia, né? É algo que, não que eu goste, mas que a gente precisa fazer. E para distrair um pouco, assim, eu gosto de ler algumas coisas. Mas eu acho que seria. É essa minha rotina, assim, diária, eu acredito eu. É muito bom ter outra coisa que a gente gosta pra fazer, né? Inclusive, eu quero falar que você tá arrasando nos vídeos, tá? Ai, gente, eu fico com uma vergonha. Ai. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, vai lá no canal da professora. Também. Se inscrevam, deixem o seu like lá no vídeo da Prof. Ativa o sininho. Eu tento fazer algumas coisas assim para dar uma amenizada, né, no clima ruim. Algumas coisas saem até legaisinhas, né? Mas é com treino, né, gente? Tudo na vida a gente só melhora fazendo. Então, o meu objetivo é ir com isso, né? Então, tomara aí que dê certo. E isso ajuda muito, prof, pra aprender, né? Ser mais descontraído, assim. Sim. Ajuda muito mesmo. Bom, a próxima pergunta é que a gente quer saber se você já participou de alguma atividade extracurricular quando estava na faculdade, tipo empresa júnior, atlética, centro acadêmico, PET, monitoria, essas coisas. Eu dei monitoria. Então, eu dei monitoria durante 3 semestres. Do que para vocês chamam de mecânica das estruturas, né? E lá na UFMG a gente chama de análise estrutural. Então, eu dei monitoria esses 3 semestres na análise estrutural. Então, a questão de reação de apoio, diagramas de esforços, linha de influência. E aí foi o único contato que eu tive, assim, com coisas da faculdade, né? Eu não... eu acho que eu sempre fui muito direcionada para essa parte de estudar, né? Eu nunca fui muito atrás de outras coisas. Então, da faculdade, foram as monitorias, né, que eu dei lá. Legal, prof. Você parece ser bem focada mesmo, né? Eu sou meio De CDF. matemática, cálculo, essas coisas. Quando eu era criança, era muito engraçado. Tipo, os professores, eles davam 3 provas, né? Aí, as 2 maiores notas eram as notas que valiam, né? Então, em 10, eu ia lá, tirava 9,8 na primeira prova, 9,9 na segunda, e estudava para a terceira. E aí, a minha mãe chegava e falava, mas filha, você está estudando por quê? Você precisa de nota? Aí eu falava, não, eu quero tirar 10. Então, já teve época da minha mãe arrancar o livro da minha mãe e falar, menina, vai fazer outra coisa, para de estudar. Então, ela falava, não sei de onde que essa menina puxou, porque meu pai só tem a 8ª série, ele nunca gostou de estudar. Quando ele fez 18 anos, ele pediu para o pai dele trabalhar, e ele foi trabalhar. Minha mãe formou, fez educação física na UFMG, mas ela também nunca gostou de estudar, fez porque tinha que fazer. Ela falava, não sei de onde que essa menina puxou, que não para de estudar de jeito nenhum. É um dom, prof. Eu falava isso, eu fazia vôlei na época, no Cefet. E eu sempre fui muito, assim, eu nunca fui muito ruim, mas eu também nunca fui muito boa, nunca me destaquei. Eu falava, gente, eu nasci para estudar, é o que eu sei fazer. Nossa, eu queria ter esse dom, assim, de pegar firme e falar, agora eu vou estudar. Bom, e para fechar esse quadro, a gente quer saber também se durante o seu curso você pegou alguma dependência em alguma matéria ou teve alguma dificuldade, né? Porque a gente se vê nessa situação e, tipo, ter um professor falando que, tudo bem, pegar uma dependência é bom pra gente também. Ixi, então eu não sou muito exemplo. Não, eu nunca peguei dependência. Como eu falei para vocês, eu sempre me cobrei muito. Então, o meu objetivo era sempre ficar com mais de 90 nas matérias, né? Tanto que eu até tinha lido lá no roteirozinho de vocês, eu sempre fui a aluna chorona para mudar de conceito, né? Não era nem para não tomar exame. A maior dificuldade que eu tive foi no primeiro semestre, em cálculo 1. Na verdade, foi no primeiro semestre em geral, porque o ambiente da universidade é muito novo, né?
Então, assim, no primeiro semestre, que é quando vocês têm lá os trotes, né? Que você tem o contato com os veteranos, você acabou de fazer 18 anos, então você começa a poder beber, você começa a poder sair. Então, assim, o meu primeiro semestre foi o mais complicado por conta disso, porque eu me distraía, né, com essas coisas. Mas eu fiquei muito frustrada no final com o resultado, justamente por me cobrar muito. Então, do segundo semestre para frente, eu já tive uma outra postura, né, a respeito à faculdade, e aí eu nunca tive, né, essa questão da dependência, né? Então, as minhas notas sempre foram um pouquinho maiores por eu me cobrar, e foi um caminho que eu quis seguir, né? Eu acho que o mais importante é esse, assim, eu me propus a seguir aquele caminho, e aí foi o caminho que eu segui. Muitas pessoas, às vezes, estão na faculdade, não por elas quererem, né? Mas às vezes porque o pai influencia, ou porque acha que precisa da faculdade, sem a faculdade não vai conseguir alguma outra coisa, e aí escolhe o curso menos pior, assim, digamos, né? Se eu tenho que fazer faculdade, vou fazer essa aqui. Então, assim, quando a pessoa ela tá ali, mas não é tanto o objetivo dela, aí eu acho que não faz nem sentido ela se cobrar tanto, né? Igual eu me cobrava, né? Então a questão é terminar. Então, termina do jeito que for, né? Eu conheci um rapaz, aí da UEM, da Civil também. Ele estava no último ano e ele não seguiu na parte da engenharia civil. Ele só formou porque ele falou: poxa, já passei aqui 4 anos, agora eu vou formar. Ele não tinha esse mesmo empenho que eu tinha, sabe? Então, isso vai muito questão do que você escolhe para você, o que você coloca como seu objetivo. E aí, se o seu objetivo for igual ao meu, por exemplo, né? Aí eu já acredito que você tem que tomar medidas para chegar nisso. Se não, aí é fazer o custo-benefício, né? Assim, o mínimo esforço para conseguir o resultado. Caso você não queira, né, seguir. Eu tinha matérias que eu não gostava, por exemplo, tipo hidráulica. Eu nunca gostei de hidráulica, nunca me identifiquei. Então, não era uma matéria que eu perdia tempo estudando e tudo. Eu fazia o mínimo para passar ali e pronto. Agora, as outras que eu me interessava mais, aí eu já me esforçava mais. Eu acho que essa é a ideia, você ter um foco. E aí, olhar para esse foco. E o resto, não preocupar tanto. Só fazer o que precisa ser feito. Isso é muito importante, né, prof? Ter um foco. E isso que você falou de entrar na faculdade e ser um mundo diferente, pra gente que começou no remoto, foi muito pior. Eu falando, né? Porque não teve trote, não teve, tipo, amigos, fazer amigos. Então foi tudo online, então foi muito mais difícil. Então, e é muito difícil prestar atenção aqui, assim, eu falo como pessoa que também sou aluna, né? Eu também sou aluna que fica aqui. Então, eu percebo que algumas aulas que eu tenho, eu não presto a atenção que eu deveria prestar, entendeu? E aí eu faço essa análise e falo, não, na próxima aula eu vou me concentrar mais, porque realmente é difícil, ainda mais vocês que fazem várias matérias, então tem vários contatos aí, realmente foi uma perda, assim, eu acredito. Então, voltando, se Deus quiser, vamos voltar mesmo em janeiro, e aí a gente volta ao normal, né? Porque é muito legal ter essa interação dentro de sala, você conversar com as pessoas no corredor, você trocar experiência, do que ficar o tempo inteiro aqui, né, dentro de um quadrado e olhando para uma tela. Então, realmente, eu imagino que para vocês seja bem, bem mais difícil, assim. Prof. Minga, queria falar alguma coisa? Achei que tinha de cortar. Prof, eu acho que pra gente foi bem difícil também, porque a gente passou no vestibular e daí fica aquela expectativa, né? Tipo, vou pra faculdade, vou conhecer o EM. E daí, tipo, eu mesmo nunca consegui me adaptar a estudar por videoaula. Então, pra mim, tá sendo uma luta até agora, sabe? Prestar atenção. Sim. Porque o ideal, assim, eu acho que videoaulas funcionam igual a questão lá do YouTube, por exemplo. Porque é um tema específico que você está atrás, você precisa aprender aquilo. E aí você tem uma aula ali de 15 minutos que você aprende sobre, né? Não você ficar
Vamos supor, se vocês tiverem duas matérias na manhã e 2 matérias à tarde, vocês ficam 4 horas na manhã na frente do computador e 4 horas à tarde na frente do computador. É outra coisa, né? Assim, do que você pegar um ponto específico ali, estudar aquilo e pronto. Então, realmente é desafiador aí conseguir conciliar esse ensino remoto. Prof, está sendo bem difícil. Então, agora a gente vai para o nosso último quadro. Ele é dividido em 2, e eu vou começar fazendo as perguntas do Insta. Então, a gente postou uma caixinha e abriu espaço para os alunos mandarem perguntas para você. E vamos ver agora o que eles mandaram. Perguntaram assim, prof. Qual foi o maior desafio do ensino remoto para você na hora de ministrar as aulas? Conseguir adaptar uma forma de atrair a atenção de vocês. Eu acho que esse foi o mais desafiador. Então, assim, como eu falei, eu sou meio tradicional para algumas coisas. Então, eu sempre gostei de quadro e sempre gostei de caderno. Eu sempre gostava do professor que anotava no quadro. E quando eu passei, eu sempre quis também dar esse tipo de aula, né? A aula de anotar no quadro. E aí veio o ensino remoto, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? E aí eu comprei o quadro, coloquei na minha casa para dar aula. Então, os meus primeiros alunos, eles tiveram esse contato com o quadro. Só que eu percebi que a imagem não ficava tão boa, né? Dependendo da internet, fica embaçado. Então, eles não conseguiam ver e eles também não me falavam que eles não estavam vendo. Então, aí do quadro eu passei para tentar escrever, mas na época eu não tinha o equipamento necessário, também não deu certo. E aí eu fui e comprei o tablet, né? Então, no tablet eu acho que deu um pouco mais certo a questão de escrever, apesar de não ter a interação na hora que você está escrevendo, mas eu achei uma solução mais legal, assim, para chamar a atenção e prender a atenção. Então, eu acho que o maior desafio foi encontrar a maneira certa, né? Então, o primeiro semestre que eu dei aula não teve tablet, foi só do segundo para frente. E aí deu certo, né? Prof, e é muito legal a gente ver, sabe, que como os professores também estão se esforçando para mostrar para a gente, para passar para a gente o conteúdo. E a próxima pergunta, prof, foi: o que te motivou a começar com os vídeos no YouTube? Tem bastante gente querendo saber do canal. Eu acho, assim, que daqui a uns anos a internet já está dominando tudo, né? Mas eu acho que daqui a uns anos vai dominar ainda mais. E eu acho muito legal uma pessoa de outro lugar que não tem acesso a uma educação igual vocês têm aqui na UEM, por exemplo, ter acesso a isso a partir da internet. Então, quando eu dou uma aula para vocês, porque a UEM possibilita isso, porque eu sou contratada da UEM, mas eu passo esse mesmo conteúdo na internet, uma pessoa que mora lá no interior do Maranhão, não sei, que talvez não teria esse acesso, lá na Amazônia, em outro lugar, assim, ou até às vezes nem muito distante, né? No interior aqui do Paraná, algo que a pessoa não vai conseguir se deslocar para ir para uma universidade, às vezes nem tem, né? Universidade na cidade. Então, essa pessoa tem essa possibilidade pela internet. Então, eu acho muito interessante isso. E eu já tinha visto, eu vejo muito canais para Enem, né? Os canais de Enem já são bombados, né? Então, matemática, física, química, para a pessoa passar na universidade. E eu vejo pouca coisa para acompanhar esse aluno depois. Então, ele tem uma base muito boa ali para passar na universidade, mas depois que ele entra na universidade, acabou, não tem algo voltado para ele. Então, esse foram um dos motivos, né, de começar com o canal, por conta de eu achar que isso é bastante interessante. E também, se der certo, eu falo financeiramente falando, né, é uma forma de você ter uma liberdade geográfica, assim, né? Então, transferindo o trabalho só para a internet, você consegue fazer isso em qualquer lugar.
E hoje eu namoro, né? Eu moro com meu namorado e eu sempre tive um foco muito grande em ter uma família. Eu sempre tive vontade. E hoje, assim, ele acabou de terminar o doutorado e se ele passar em algum concurso, eu vou com ele. Então, assim, eu vou abrir mão para ir com ele. E aí a internet me possibilita não abrir tanto a mão, assim, né? Eu ainda ter os meus alunos, a minha profissão ali, independente de onde eu estiver. Então, eu acho que esses são os dois grandes motivos aí para eu começar o canal. Ai, prof, eu adorei já. É muito legal quando a gente vê os professores tendo, tipo, essa preocupação com os outros, sabe? Tipo, porque querendo ou não, a internet e a educação estão se transformando em ferramentas de mudança, né? Então é importante a gente ter esses conteúdos. Sim. E a próxima pergunta, prof, também é sobre o canal. Como está sendo conciliar as aulas com a criação de conteúdos para o YouTube e para o Instagram? Olha, gente, eu não tenho final de semana mais, acabou, assim. Eu trabalho de segunda a segunda, de 8 da manhã até 10 da noite. Então, assim, uma vez na semana, claro, eu tiro para ver um filme, para distrair, mas o final de semana inteiro é para isso. Então, assim, agora eu estou começando a. Eu fui atrás de uma pessoa que ela trabalha exclusivamente com o calendário editorial, então eu vou pagar essa pessoa para ela organizar isso para mim. Então, assim, ela vai organizar o meu mês, o que eu tenho que, principalmente no Instagram, né? O que eu tenho que postar, o que eu tenho que fazer, e eu só preciso fazer. Então, eu estou tentando já terceirizar algumas coisas, porque realmente é complicado. E para eu conseguir conciliar, né, eu estou pegando primeiro alguns temas que eu tenho mais domínio. Então, são temas que eu não preciso estudar tanto, porque eu já estudei para dar aula. Eu preciso só montar o roteiro e gravar mesmo. Então, os temas que eu tenho menos domínio, que eu teria que estudar mais, aí eu estou deixando mais para frente, porque vai me tomar mais tempo. Mas a forma que eu estou conseguindo é essa. Chega sábado e domingo, eu fico o dia inteiro trabalhando com isso. Ai, prof, é difícil. A faculdade também, às vezes, toma um pouco do nosso fim de semana, um pouco quase de tudo. Quem faz Sim, engenharia não dorme 8 horas, bastante sim. gente fala. Agora, a próxima pergunta, prof, é como é ser uma das melhores profs de estruturas? Ai, gente, que fofinhos. Ai, então, eu não sei se eu me considero uma das melhores, assim. Eu acho que. Eu não sei com quem que eu estava conversando isso. Eu conversei com alguém, minha cabeça tá ruim, né? Tanta coisa para fazer que eu esqueço. Mas essa turma, a turma do microfone lá, que eu fiquei morrendo de vergonha, a turma da engenharia química, eles fizeram um prêmio, né, no final do ano passado para presentear o melhor professor, né, do ano, lá deles, dos 5 anos, né? Cada ano escolheu. E aí, um dia eu estava lá em casa, foi até um dia um pouco ruim para mim, e eu recebi a mensagem de uma aluna minha da turma falando que eu tinha ganhado, né, o prêmiozinho lá de melhor professora. No dia foi muito legal, fiquei muito feliz, eu estava num dia meio ruim, então alegrou meu dia. E aí eu fiquei pensando, né, gente? Falei, gente, é meu primeiro ano como professora. É claro que algumas coisas a gente vai deixar a desejar, porque eu tô aprendendo, né? Acaba que sempre que a gente vai para uma coisa nova, a gente está aprendendo. Mas eu acho que o que fez, né, eles escolherem é porque eu acredito que eu seja muito atenciosa, assim. Então, como eles passaram o ano inteiro comigo, eles passaram pelo quadro, eles passaram pela tentativa da mão, eles passaram pelo tablet, então eles acompanharam isso tudo. E eu acredito que seja por assim, esse acolhimento, né? Então, eu sempre disponibilizei o meu telefone para eles tirarem dúvida comigo. Eu entendo a situação, então eu não sou tão rígida assim com datas, né? Então, eu até falo pro pessoal, falo, gente, para de me pedir, porque vocês me pedem, eu não consigo falar não. Me pede só até um certo ponto.
Então, eu acho que é essa atenção, assim, o fato do aluno perceber que ele está sendo ouvido, né? Ele está sendo atendido, faz com que ele tenha mais afinidade ali com aquele professor. Então, eu acredito que seja muito por isso, né? Assim, essa afinidade e a dedicação, né? Então, assim, eu fico muito feliz pela dedicação que eu tento gerar esses frutos, né, de vocês. Prof, a atenção fez toda a diferença mesmo, até pra gente prestar atenção na aula, porque eu acho, assim, quando a gente gosta do professor, a gente presta mais atenção. Eu, pelo menos, funciona muito assim, tipo, o professor que eu gosto, fica assim, vou ver aula porque é do professor que eu gosto. Isso é verdade. E o que você mais gosta de ser professora? Eu acho que é dessa reciprocidade, assim. Eu lembro que nesse primeiro curso de férias que eu dei na FEITEP também, eu passei meu aniversário com eles. Inclusive, vou passar meu aniversário com vocês, hein? Que a gente volta dia 17. Meu aniversário é 23. Eu não sei se vai ser aula ou não. 23 de janeiro. E eu passei meu aniversário com eles. E eu estava recebendo muita ligação, né, durante a aula, e aí eu até pedi desculpa para eles, falei, gente, vocês me desculpem esse tanto de ligação, é porque hoje é meu aniversário. E aí o pessoal tá me ligando lá de Belo Horizonte e tal. E aí, quando eu falei que era meu aniversário, eles me deram parabéns e tudo, e a FEITEP é pertinho ali do shopping, né? E aí tiveram 3 alunos que foram no shopping, compraram um presente para mim e me entregaram no segundo horário, sabe? Por causa do aniversário. E eu achei tão legal, assim, eu achei uma atitude tão bonitinha deles irem lá, comprarem o presente e tudo. E todos eles me agradeceram muito, falaram, professora, obrigada, você ensinou pra gente coisa que a gente não tinha aprendido e tudo. Então, assim, eu acho que essa reciprocidade, você vê que a pessoa que você ensinou, ela aprendeu aquilo, é muito gratificante, assim. Então, esse carinho de volta de vocês, para mim, é o mais legal em ser professora, esse contato que a gente tem. Imagino, prof. E se tudo der certo, a gente vai fazer seu aniversário lá sim. Você vai levar um bolo pra gente comemorar. Oba! Eu não sei se vai dar. A gente vai estar tendo na semana, né? Que dia que é dia 23? Volta dia 17, prof. Mas é domingo, dá para comemorar dia 24. A gente comemora depois sem problema não. E a próxima pergunta, prof. Você já estava falando dos alunos, né? O que é um aluno nota 10 para você? Um aluno nota 10? Eu acho que eu comparo muito comigo, assim. Então, os alunos que tiram dúvidas comigo, que vêm atrás, que fazem os exercícios que eu proponho, eu vou confessar que eu tenho um carinho especial, assim. É óbvio que eu não levo nenhum julgamento, né, na hora que eu vou corrigir prova, isso não acontece, não tem uma pessoa que eu gosto mais, uma pessoa que eu gosto menos, isso vai influenciar de jeito nenhum. Mas eu crio um carinho especial, assim. Então, eu tenho 2 alunas, uma é a Flávia, né? A Flávia sempre entrava em contato comigo para tirar dúvida e ela fazia, além dos exercícios da lista, ela fazia os exercícios que eu propunha lá na lista. Então, eu tive um contato mais próximo com ela por conta disso, ela me mandava bastante mensagem. E uma aluna da engenharia de produção também, a Amanda. A gente conversa até sobre gato, eu converso com os gatos dela, me manda foto do gatinho dela, porque ela também sempre estava ali em contato comigo, né? Então, eu tenho um carinho especial, assim, para mim, o nota 10 é esse, assim, que mostra que está indo atrás, né? E que vem, pergunta, que questiona, que pede para explicar de novo. Então, eu gosto dessa preocupação, né, do aluno. Prof, é muito legal ver isso. Bom, e para finalizar esse quadro, agora a gente vai fazer um bate-volta para descontrair mesmo. E eu vou ler algumas situações e depois a prof vai ter 4 opções e você tem que responder assim de bate-volta mesmo. Tá. Vamos começar? Uhum. Tá. O aluno que chora a nota no final de semestre. Você dá 10,
Tchau, obrigado. Parabéns, nota 0. Ou penso com carinho. Eu sempre penso com carinho, gente. Eu sei, eu quero que não, mas na hora que chega lá eu não consigo. Beleza, o próximo. Aluno que dorme em sala de aula ou que não desliga o Meet no final da aula, né? Agora no remoto. Coragem, porque noção não tem. Vou embora, saio da reunião, guarda o nome da pessoa ou finge que nem vi. Eu acho que é a letra A. Coragem, porque não sei. Eu me irrito um pouco. No próximo, o aluno que sai toda hora da sala, tanto no presencial quanto agora no remoto. Traz um café para mim, passa a lista de chamada, vai com Deus ou eu nem ligo. Eu acho que eu nem ligo. Eu achava que ia ser diferente, mas depois que eu comecei a dar aula, eu nem ligo. Próximo, o aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, puxa saco ou ganha pontinhos na prova. Ixi. Qual que é a B? A B é não ganha nota, mas ganha moral. Eu acho que seria essa. Dentre as opções, seria essa. Boa, prof. Ó, os alunos da prof já podem. É complicado. No início é legal. Geralmente a turma da arquitetura, o pessoal costumava ligar a câmera. Então, no início, assim, na hora de falar oi, aquela interação, dava para ver as meninas, era só menina na turma, dava para ver as meninas e tal. Durante a aula já é um pouco difícil, porque a minha tela de apresentação fica exatamente em cima de vocês, né? Então, aí eu não consigo ver. Mas no início era legal ter as carinhas delas lá, no início da aula. Bom, para finalizar com o último, o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito ou acredito de verdade. Finjo que acredito. Alguns eu até acredito, mas tem outros que eu finjo que acredito. Às vezes eu dou até umas. Eu brigo, né? Eu acho que eu não sei se eu já briguei com a turma de vocês, mas teve uma outra turma que eu já briguei. Eu já, né? É que a nossa internet, prof, ela cai bem na hora da chamada. É na hora da chamada que vai tomar café, que bate, tem o interfone. Eu acho que tem uma outra turma que a outra turma eu já entreguei para Deus. Mas a turma de vocês deu uma puxada na orelha, né? Tá, prof, tem que dar. Bom, então é isso. Foi muito boa a nossa conversa, né? Com certeza os alunos vão gostar muito de saber um pouquinho mais de quem é a Carol, a nossa professora. E então, obrigada novamente pela presença, prof. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre que tiver qualquer quadro, pode me chamar que eu tô dentro. A gente agradece de novo a sua participação nesse projeto, prof. A gente ficou muito feliz que você topou. E para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Lembre de se inscrever no nosso canal, se inscreve no canal da prof também, porque serão postadas aqui no canal do PET mais entrevistas e estão imperdíveis. Tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.